Bem-vindos de volta a mais uma aula de produção de vídeo. E aqui eu vou continuar falando do marketing de conteúdo que eu introduzi na aula anterior. Ele também é conhecido como inbound marketing. Então ele está cada vez mais presente no departamento de marketing e venda das empresas. Ele essencialmente consiste na estratégia de captar mais clientes, porém utilizando de ações educativas através de conteúdos. Então essa questão educativa tem muito a ver com o marketing de conteúdo. É ensinar para o possível cliente o que eu como empresa faço. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que a empresa faz e não conseguem identificar ali uma empresa que vai resolver um problema para elas. Então, às vezes as pessoas nem sabem que tem algum tipo de problema, ou elas não, enfim, não percebem que tem alguma dificuldade, e a empresa produzindo marketing de conteúdo, ela ensina para as pessoas. Ela ensina que aquele problema ele pode ser resolvido de determinada forma. E muitas vezes ele dá a solução, mesmo gratuitamente. Então isso é uma característica muito forte do marketing de conteúdo. Ele é como se ele fosse uma amostra grátis. Ele vai te passar vários conhecimentos, várias informações que realmente são importantes e em algum momento mais para frente o possível cliente ele vai se tornar um cliente porque justamente ele sentiu confiança naquela empresa que estava entregando aquele conteúdo de qualidade mesmo gratuitamente. Então é uma forma de amostra grátis, mas uma amostra grátis realmente relevante. E isso a longo prazo vai reverter aquele possível cliente num cliente de verdade, porque ele confiou naquela marca para resolver o problema dele. Então é bem comum no marketing de conteúdo dicas. Então, como eu falei antes, dica de saúde, uma academia de ginástica oferecendo dicas de saúde. Então, esse tipo de coisa é uma amostra grátis. É um tipo de conhecimento que poderia ser cobrado se fosse num outro contexto. Por que as empresas vão ficar dando ali dicas de graça, sendo que ela poderia cobrar? Mas isso é o marketing de conteúdo, é mostrar que eu tenho aquele conhecimento e que eu posso fornecer aquele conhecimento. E em algum determinado momento a pessoa vai poder ter o meu serviço à sua disposição para saber mais. Então, claro, o marketing de conteúdo ele entrega muito valor, mas ele sempre deixa um pouco do valor para ser oferecido como uma mercadoria de troca. Então aqui à esquerda tem um exemplo do funil de vendas. Então vou falar um pouco sobre isso. Ao contrário de outros tipos de marketing que vão atrás do cliente, a estratégia do marketing de conteúdo é fazer com que o cliente vá até você. Então, entende-se que boa parte do mercado, os possíveis clientes não estão no momento de compra ainda. Enquanto as ações diretas brigam por 3% dos possíveis consumidores, o marketing de conteúdo procura atingir o restante todo, preparando-o para a compra. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui nesse funil de vendas, aqui na imagem à esquerda. Então, ali, por exemplo, na parte de cima temos um número de visitantes de uma página, por exemplo. Uma página onde eu estou oferecendo marketing de conteúdo. Então, eu tenho ali 58.139 visitantes. Esse é um número total de pessoas que visitaram. Os leads são os possíveis consumidores daquele produto, tá? Vamos considerar que no número total de visitantes tem muitas pessoas curiosas, tem uma pessoa que foi ali por causa de uma chamada, foi porque ela recebeu um link, ela clicou, entrou, mas nem todos eles são possíveis clientes. Nem todos são o público-alvo que a empresa quer. E os leads são. Então ali eu já tenho um número bem inferior, 8.720 leads, possíveis consumidores do meu produto. Então ele vai afunilando. Aí eu já tenho depois uma outra etapa que são as oportunidades, que aí eu já vou ter ali um número de 1.133, tá? Esses números são só hipotéticos, mas a tendência é essa, ele ir afunilando cada vez mais. Então as oportunidades é aquela pessoa que daí ela recebeu um novo contato da empresa e aí começou uma conversa. E aí começa a surgir a possibilidade de realmente fechar um negócio. E no final vamos ter ali 362 clientes de verdade, pessoas que realmente compraram. Então aquele funil de vendas ali, ele vai diminuindo muito o número,
mas quanto mais pessoas a gente atinge lá na parte de cima, a tendência é que nos clientes depois seja um número grande também. E isso o marketing de conteúdo faz muito bem, porque ele vai trabalhando essas etapas de formas diferentes. Então ele também vai apresentando conteúdos diferentes para as pessoas. Então é muito comum a pessoa visitar um site e ela ter que baixar um conteúdo, baixar um e-book, por exemplo, ou clicar num link para ver um vídeo. Isso aí ele separa algumas pessoas que não têm interesse de verdade das pessoas que realmente têm. Então ali a diferença entre os visitantes e os leads já começa por aí. O lead é aquela pessoa que vai clicar no link para baixar. Ele vai. O lead é aquela pessoa que ele vai ter o interesse realmente de ir atrás daquele conteúdo. Então ele entrou no site, ele deu uma olhada, mas ele realmente deixou o e-mail dele ali para poder baixar um e-book, por exemplo. Ou ele deixou o e-mail dele ali para poder acessar uma videoaula gratuita. Então, ao essa pessoa deixar o contato dela, deixar o e-mail dela, ela começa a se tornar um possível cliente. Porque aí começam a comunicação direta da empresa com essa pessoa. Aí tu tem o nome da pessoa, aí tu tem o e-mail dela, ou tem até o telefone, então tu consegue fazer uma comunicação mais focada. E aí começa a surgir as verdadeiras oportunidades que depois vão desembocar nos clientes finais que realmente fizeram aquela compra. Então, o marketing de conteúdo ele trabalha esse funil de vendas muito bem. E é por isso que é muito importante ter essa noção de como o marketing de conteúdo trabalha a questão de captar o cliente. Então não quer dizer, isso é um erro comum, que ao produzir conteúdo e atingir 58 mil pessoas, que todos eles vão ser meus clientes, porque na verdade não vão ser. Então o número ali, nesse funil aqui hipotético, a gente vê que de 58.362 viraram clientes. Mas é assim que funciona. E o marketing de conteúdo, então, E no marketing de conteúdo, produzir esse conteúdo é essencial, óbvio. Mas outros itens não podem faltar na lista. Então tem que saber também a maneira de distribuir, aonde colocar esse conteúdo, onde é que o meu possível cliente vai acessar. Então tem que estar sempre evoluindo o conteúdo para aumentar a audiência, para ter um número cada vez maior de pessoas assistindo, porque a gente viu ali no funil de vendas que um número maior vai gerar um número maior lá no final também. O final sempre vai ser menor do que o número inicial, mas quanto maior for o número inicial, maior vai ser o número final. E outra questão muito importante no marketing de conteúdo é mensurar os resultados. Então, para isso tem que ficar muito atento a como as pessoas reagiram ao teu conteúdo. Por exemplo, um vídeo no YouTube, a gente tem como saber se a pessoa assistiu metade do vídeo, se assistiu até o fim, quantas pessoas assistiram até o fim, quantas assistiram menos da metade, por exemplo. A média de tempo assistido é quanto. Então, com todos esses dados reunidos, que eu vou falar mais para frente depois, é possível mensurar os resultados que está sendo obtidos até então e aí ver o que está os pontos fracos e os pontos fortes para continuar e os pontos fracos que tem que ser melhorados para conseguir uma audiência cada vez maior. Então, na próxima aula eu já vou entrar em outros conceitos e aqui eu vou encerrar a questão do marketing de conteúdo e os vídeos.